No Correio Debate desta terça-feira, a gente vai trazer os bastidores do racha do PSB. Ontem, a direção nacional se reuniu em Brasília para tentar superar uma crise interna entre o ex-governador Ricardo Coutinho e o governador João Azevedo. Mas não deu certo. Apesar dos apelos do presidente Carlos Siqueira, não houve entendimento e o governador João Azevedo nem sequer compareceu à reunião lá em Brasília. Daqui a pouco a gente vai trazer os comentários de Helena Guimarães. Aliás, nós temos aí uma sonora com o presidente do PSB sobre essa reunião que acabou falhando, sendo boicotada. Agora, o que está ruim pode piorar ainda mais. Um dia depois da intervenção da direção nacional do PSB, aqui na direção estadual do partido, os deputados hoje da legenda anunciaram uma debandada na Assembleia Legislativa. Acompanhe. A sessão desta terça-feira na Assembleia Legislativa foi marcada por cadeiras vazias. Isso porque outras duas sessões movimentaram a casa. Uma reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça e uma audiência pública sobre estacionamentos de shoppings. Com isso, a sessão ordinária só começou por volta das 10h30 da manhã. E o assunto que pautou as declarações dos parlamentares não poderia ser outro: a crise no PSB. Após a dissolução da diretoria estadual do partido, o presidente nacional do PSB formou uma comissão provisória, com Ricardo Coutinho na presidência e João Azevedo na vice-presidência, em uma tentativa de apaziguar os ânimos entre as principais lideranças estaduais do PSB. Mas João Azevedo respondeu com uma carta subscrita por diversas lideranças, como o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, deputados, secretários e vereadores, alegando que não aceita outra pessoa no comando do partido que não Edivaldo Rosas. Eu já havia dito isso diversas vezes aqui mesmo na Assembleia, tanto na tribuna como nas entrevistas que concedi a vários de vocês, que o processo foi absolutamente equivocado desde a sua formatação inicial. O governador João se colocou à disposição, conversou com o presidente Siqueira antes daquela malfadada intervenção. Havia um compromisso que as coisas tivessem o curso respeitoso, não somente do ponto de vista da cidadania, mas notadamente da história do partido. A posição assumida pela direção nacional foi para além de equivocada, antidemocrática, um verdadeiro golpe, foi dado no diretório estadual do PSB sem nenhuma razão, sem nenhuma motivação, e em face de todo esse ocorrido, o governador João, com a solidariedade do presidente Adriano Galdino, com a minha própria solidariedade e de dezenas de outros diretorianos, resolvemos subscrever aquela carta que aponta os nossos caminhos. Não há espaço para comandos que dirijam frontalmente como tem ocorrido, dentro do nosso partido. O deputado Ricardo Barbosa, líder do governo, afirmou que não há mais chance de reconciliação entre Ricardo e João. O parlamentar ainda fez duras críticas às deputadas Cida Ramos e Estela Bezerra, que, segundo ele, teriam sido os pivôs do racha no partido. Acho que o partido encolherá muito, e a gente aproveita para responsabilizar entre vários atores e protagonistas desse processo, as deputadas Cida Ramos e Estela Bezerra, que foram quem trouxeram esse assunto à baila sem nenhuma. Se estavam sendo ventrílocos de alguém, aí também a responsabilidade de terem assumido esses gestos, mas essa discussão era, eu dizia aqui no dia da manifestação dela, que era uma discussão inócua, inoportuna. Cheguei a dizer, e se exasperaram com o meu comentário, que haviam perdido uma boa oportunidade de permanecerem caladas naquela questão, e aí desancaram, críticas à minha fala, e está aí a história provando quem estava certo, quem estava errado, e o partido que era o maior partido, que é ainda o maior partido do Estado, com quase uma centena de prefeitos, com quase 400 de vereadores, com 8 deputados estaduais, com um deputado federal, um senador, um governador eleito no primeiro turno, se esvaindo, sangrando. E quem protagonizou isso tem que ser responsabilizado, e a história, tenho certeza, que fará esse registro. Seria interessante que as deputadas... O governador Ricardo Coutinho tem culpa igualmente. Não, eu não vou mensurar a culpa. As deputadas foram o eco
certamente do pensamento e da orientação do ex-governador Ricardo Coutinho. Já o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, responsabilizou o ex-governador Ricardo Coutinho pelo rompimento e admitiu que ele e diversos deputados, prefeitos e vereadores deixarão o partido em breve. Não tenho como conviver com o agrupamento político, né, nessa confusão toda que está o PSB. Até se por acaso o governador João fizer as pazes com o Ricardo, eu mesmo não sou mais confortável no PSB e vou sair. Tão logo tem uma janela, tão logo tem uma saída legal, eu vou sair. O senhor já recebeu convites, presidente? Já tem vários partidos me convidando, e só vou para um partido para ser presidente da Legenda na Paraíba. O PTB me convidou, o PRB me convidou, o Patriota me convidou e o Avante também me convidou. Todos convidaram para que eu seja presidente da Legenda na Paraíba. E eu vou analisar um a um e vou escolher qual é o melhor caminho. O sentimento do grupo sinceramente, é de decepção. Eu acho que o Ricardo Coutinho é o nosso maior líder do PSB. Se ele quisesse ser presidente do PSB, ele deveria ter chegado para João e disse: João, eu quero ser presidente do PSB. E João não teria obstáculo nenhum, daria total apoio a ele. Se ele ter chegado para mim: Adriano, eu quero ser presidente. Eu disse: pois não, governador, você merece, você tem uma história no partido, você deve ser o presidente, sim. Agora, da maneira como ele fez, vindo por cima, atropelando, constrangendo amigos, humilhando amigos, aí eu não concordo, aí eu não aceito. Eu acho que esse não é o caminho democrático, tá certo? Então, infelizmente, Ricardo errou e muito. É um dos responsáveis por essa crise. E errou mais do que Ricardo, o cidadão que é presidente do PSB lá em Brasília, o Carlos Siqueira. Esse errou mais ainda porque dissolveu o diretório sem sequer conversar com as partes envolvidas. É lamentável que o PSB esteja nessa situação, mas é uma situação, a meu ver, irremediável. O racha tá feito e vamos ter divisão sim no PSB.